Boa noite, bem-vindo ao programa Opinião no Feminino. Todas as quintas, a esta hora, entramos em sua casa para trazer análise dos principais acontecimentos que marcam a semana. E, como sempre, temos aqui como convidada a senhora Ana Rita Citolo, a senhora Alda Salomão e a senhora Artemisa Franco. É com elas que, nos próximos minutos, vamos fazer análise dos principais temas que arrolamos para este programa. E, mesmo para começar, vamos começar com um tema que tem dominado esta semana, que é a questão do julgamento do caso do Fundo de Desenvolvimento Agrário. São, ao todo, 24 pessoas que estão na vara do tribunal, que estão, tanto, a responder ao desvio de mais de 170 milhões de meticais do Fundo de Desenvolvimento Agrário, que inclui também a antiga presidente do Conselho de Administração daquele fundo. Vamos começar com a senhora Ana Rita. Como é que está a ver a sua apreciação, a forma como este julgamento está a decorrer e as questões estão a ser levantadas neste processo? Boa noite, colegas, boa noite, telespectadores. Primeiro, julgo eu tratar-se de uma matéria ainda em julgado, é um pouco sensível, tecer muito grandes considerações. Mas, dado o impacto que está a ter ao nível da sociedade, se calhar qualquer um de nós sente que deve dizer alguma coisa, sem querer interferir no que está a acontecer no tribunal. Eu não deixo de ficar apreensiva, não é? Se olharmos para o mundo hoje e a luta das mulheres para aceder a cargos de chefia, tanto a nível executivo como político, poderíamos considerar que estamos numa fase um tanto ou quanto privilegiada, porque não é fácil aceder a tais cargos. E eis uma mulher que acedeu a um cargo executivo como presidente do Conselho de Administração. Já ocupou cargos anteriores, quer diretora provincial de Agricultura e tantos outros. Portanto, este traz a mim em mente a ideia de... É triste, porque em termos de lições que se pode tirar do que está a acontecer, não são nada abonatórios, nem tão pouco para influenciar a juventude, que tanto nós dizemos que o futuro do nosso país está entregue nas mãos da juventude, por um lado. Por outro lado, salvo raras exceções, mas esta é uma regra, por isso é que se diz, não há regra sem exceção. As mulheres são sempre têm uma característica própria de ponderação, não é? Um pouco mais cuidadosas. Na maior parte dos casos, a mulher é serena, não toma decisões por emoção, não é? Porque ela consegue gerir aquilo que é a sua família e a partir daí nós vemos o que é o papel de uma mulher. Então, quando a sociedade é brindada com um problema destes, choca. Eu não posso deixar de dizer que estou chocada com este assunto. E, infelizmente, temos que esperar. Está no tribunal. Quem sou eu para dizer o que pode acontecer? Agora, no lado da administração pública, nós já tivemos aqui muito debate neste painel sobre o papel da administração pública, a atitude dos governantes perante os governados, ou os administrados e os administradores. Então, aqui volta de novo este assunto. Como é que o mal cresceu, este cancro foi crescendo, sem que ninguém se apercebesse do que está a acontecer? Esse assunto não começou ontem, pelo que diz, pelo desenrolar dos problemas, começou há anos, não é? A todos os níveis, esta funcionária pública tinha seus superiores hierárquicos, tinha auditorias, que eu saiba. Nós, a nível de alguns setores, esses fundos, até temos a mão de parceiros
não é? A apoiar o Estado moçambicano por essas vias. E como é que foi possível? Manlate, eu não estou a entender mesmo, fico triste por causa disso. Como é que foi possível passar-se despercebido tamanha desordem? Como? Portanto, eu deixaria neste momento a minha apreensão, sem querer apontar dedos, porque ainda está nas mãos da Justiça e a Justiça será feita. Mas a minha apreensão é mais um sentimento de uma cidadã e, neste caso, de uma mulher. Sim, eu pedi a mesma apreciação para a senhora Alda Salomão. Como é que olha os aspectos que estão a ser divulgados, a forma como o esquema foi montado e a forma como esse dinheiro todo saiu dos cofres do Fundo de Desenvolvimento Agrário? O que é que isto nos remete? Obrigada. Boa noite a todos os telespectadores. Quer dizer, quando nós pensamos que já vimos tudo, não é assim? Temos então um caso como este que nos mostra a dimensão catastrófica da governação da coisa pública. Não é? Como a Ana Rita Citola acabou de mencionar, não é possível que esta dimensão de desmando tenha acontecido sem que ninguém se apercebesse. O Fundo de Desenvolvimento Agrário está inserido numa instituição, portanto, é uma instituição tutelada, assim, tem supervisão hierarquicamente superior, tem, pelo que se disse, um controle financeiro através de auditorias. Portanto, claramente não foi porque não se tivesse percebido que alguma coisa estava ali a ser muito mal feita. Eu acho que, como o Manhato mencionou, simplesmente foi tomada a decisão de se montar ali um esquema para se fazer o uso de fundos do Estado para benefício privado. Neste momento nós temos uma cara e um nome à frente do processo de julgamento, mas eu penso que isto ainda muita tinta vai correr em relação a este caso e muitos nomes mais ainda vão aparecer em relação a este caso, porque como todos nós percebemos, esta senhora não esteve envolvida neste processo sozinha. Não esteve envolvida neste processo sozinha e certamente que os seus superiores hierárquicos tiveram conhecimento destes desmandos. E a questão é, por que é que isto foi permitido e em benefício de quem? É chocante ver a rede interminável e a diversidade de pessoas que foram envolvidas nos esquemas. Quer dizer, não houve limites absolutamente nenhuns. E a cada dia que passa é mais uma revelação completamente incrível em relação aos contornos que este caso assumiu. Bom, nós já sabemos que o país não está bem. Nós já sabemos que o estado da nossa governação não é bom. E temos evidências agora de quão dramática a situação é. Assim, 170 milhões de meticais não é pouco dinheiro. Assim, mesmo que fossem 10 meticais, se são 10 meticais do erário público, é dinheiro que é para ser usado como deve ser. O que é que aconteceu naquele setor para que um escândalo desta dimensão tivesse... Acho que é lugar para uma responsabilidade política. Quer dizer, não, é o que estamos aqui a dizer, não é possível, isto não é possível, isto ultrapassou todos os limites, mas não é o único caso que ultrapassou todos os limites, é o que estou a dizer, quer dizer, nós somos confrontados todos os dias apenas com confirmações de que o Estado da Nação é mau, muito mau, isto mostra que o Estado da Nação é realmente muito mau. O que é que precisamos de ver mais? O que é que precisamos de ver mais? A questão agora é quais são as medidas fora o processo judicial,
quais são as medidas que vão ser tomadas ao nível da administração pública para nós, primeiro, identificarmos outros casos similares. Temos fundos em todos os setores. Penso que é uma boa oportunidade para nós agora passarmos a pente fino o estado da gestão desses fundos, mas passarmos a pente fino, como temos estado a dizer aqui, o estado da governação pública deste país. Não é? Quando nós falamos sobre estes assuntos, muitas vezes somos conotados como estando apenas a atacar o Estado, a atacar o governo, etc. Mas, quer dizer, nem precisamos de fazer mais nada agora. Estas coisas vêm à tona por si próprias, não é? As pessoas estão tão à vontade a cometer desmandos que chegamos ao nível em que este caso nos mostra que nós chegamos. E penso que nós, como cidadãos, temos que nos insurgir em relação contra isto. Penso que temos que nos insurgir contra isto. É nossa responsabilidade também exigir que, de uma vez por todas, as instituições do Estado sejam geridas com seriedade, com responsabilidade e usando exclusivamente a lei como pilar. Artemisa Franco, também convido a ter aqui a sua apreciação. Muito obrigada. Muito boa noite. Gostaria de cumprimentar os telespectadores em primeiro lugar e dizer que, pronto, de facto, é uma situação bastante triste, conforme as minhas colegas vêm aqui dizendo. Estou a falar com muita tristeza porque é uma pessoa até que eu conheço há muito tempo, desde os tempos em que ela era diretora provincial, passou por várias fases. Foi uma mulher lutadora, na verdade. É uma mulher lutadora, que ela é uma mulher que foi fazendo carreira. Então, está a ver uma pessoa que passa de vários escalões até chegar ao escalão onde ela chegou, é que de facto é uma pessoa que foi demonstrando um certo conhecimento. É triste porque, primeiro porque é mulher, e quando é uma mulher, o crime duplica. É verdade que o crime duplica na medida em que as pessoas dizem, pois, as mulheres. As mulheres, quando ocupam certos cargos, elas têm tripla responsabilidade. Primeiro, têm que demonstrar competência no cargo que lhe confere. Segundo, têm que demonstrar aos outros colegas à volta, tanto homens como mulheres, que ela é capaz, em termos de por ser mulher, se ela pode fazer ou não pode fazer. E terceiro, é uma pessoa que toma responsabilidade e tem uma família. Então, quando uma mulher atinge um certo nível de responsabilidade e tem família, tem muitas implicações. É um problema do tempo, é um problema da atenção que ela deixa de prestar à família. Então, há muitos fatores à volta de uma mulher quando chega a um cargo no poder. É muito... E ela, de facto, conseguiu ascender tudo isto. Parece que estou a fazer a biografia dela, não estou, mas estou a expressar um sentimento muito profundo. E muito profundo também porque eu estou a ver que, meu Deus, aquela menina tem ali uma rede. Ela também foi muito distraída, muito inocente, porque ela foi canalizando os valores, está a ver, chegar à cunhada, ao irmão do cunhado, ao cunhado do primo, ao primo do primo. Quer dizer, é uma coisa extraordinária. É uma criminosa competente. Eu acho não sei se é competente, Alda, honestamente, eu não estou a ver nenhuma competência. Quando a Artemisa fala da competência dela, eu acho que o que ela está a exibir agora... Absolutamente. Não, eu até estou a falar disso, estou a falar da carreira dela exatamente porque estou simplesmente agastada com uma pessoa com este perfil vai cometer estes gafes tão pequenos. Então, quer dizer, ela saiu do chinelo. Primeiro estava do salto para o chinelo está a andar descalça, mas o que aconteceu? Não sei, porque está a ver, do jeito, até porque ali nem foi necessária uma grande investigação, porque as transferências eram feitas diretamente, da empregada para o tio, do tio para o sobrinho, do primo, quer dizer, aquilo é uma ramificação. E depois nem houve fingimento de, pelo menos, as pessoas levarem o dinheiro e começarem algum projeto, e dizer que, olha, pelo menos eu comprei gado, eu fiz uma chamba, absolutamente. Quer dizer, aquilo era um esquema tão. E agora, a minha pergunta é esta. Aquilo era um dinheiro do erário público, ela estava a gerir, tinha assessores de certeza, tinha um departamento financeiro,
tinha um departamento de recursos humanos. Onde é que está essa gente toda? Onde é que esteve, pelo menos, todo este tempo? Os cheques, não era ela que assina sozinha, acredito que não pode ser. Então, ela fazia transferências bancárias, assinava cheques, não sei o quê, para transferir esses dinheiros, para entregar esses dinheiros. Então, onde é que estava o departamento financeiro do FDA? Onde é que estava o departamento dos recursos humanos? Então, de facto, eu também concordo com as minhas colegas que ela não comeu esse dinheiro sozinha, até porque eu acho que havia, num alto nível, superior a ela, algum encobertamento. Está claro, porque uma pessoa não pega 170 milhões do bolso do Estado e torra assim de qualquer maneira. Se formos a fazer as contas, se calhar gastou 50 e o resto foram para não sei aonde. Então, mas a pergunta que eu faço é: qual é o nível de accountability que o Estado põe? Qual é o nível de prestação de contas que existe numa empresa, neste caso, nos conselhos das administrações? Isto deixa muito a desejar. Significa que há muitos outros arrombos que nós não estamos a perceber. Acredito que com este exemplo é possível que muitos outros exemplos venham à lume. Agora, como é que ela foi denunciada também é uma coisa curiosa, como é que ao ponto de chegar a entrar na cadeia, o que é que aconteceu? Eu até fiquei admirada porque no início do julgamento ela estava muito à vontade. Eu lembro-me de ter ouvido na rádio, estava na rádio a ouvir o telejornal, o noticiário da rádio, e ela estava a dizer ao repórter que estava a entrevistar, ela dizer: mas estás muito à vontade? Ela: sim, estou muito à vontade. E ele pergunta: mas porquê? Eu disse: não, porque eu não estou a perceber o que é que está a acontecer, eu não estou a ver ninguém, quer dizer, não estou a ver eles apresentarem provas. Então, uma pessoa que fala assim, eu disse: esta menina de certeza que está a trazer alguma coisa. Agora, quando estamos a ver que de facto não está a trazer nada, só está a trazer vergonha, só está a trazer escândalos, é muito triste. É muito triste porque a queda de uma mulher não afeta só a ela. A queda de uma mulher afeta a família dela, afeta a própria sociedade. Então, o que ela fez afeta-nos a todas nós. Porque tira-nos credibilidade. Primeiro porque para nós chegarmos a um certo sítio temos que fazer muito esforço. E ela já fez aquele esforço. E segundo, quando caímos, diz: pois é, a gente põe as mulheres a fazerem alguma coisa e elas fazem aquilo. Então, eu não, sinceramente, eu acho que... Mas um aspecto é que, antes de chegar à questão da responsabilidade institucional, dentro do FDA há funcionários. Penso que deve haver um departamento que vai lá e visita os projetos e acompanha, faz o acompanhamento da implementação dos projetos e os outros funcionários desta instituição. Fora isso, quer dizer, estes outros cunhados, primos e não sei o quê, pelos vistos todos dizem que depois repassaram os valores para uma outra... Não tiveram acesso aos valores. Portanto, a consciência do cidadão, ou a responsabilidade de cada um de nós perante o bem público. Gostava de ter esta apreciação, porque os funcionários certamente sabiam e aperceberam-se do que estava a acontecer na instituição, mas mesmo assim mantiveram-se calados. E uma espécie de cúmplice, se calhar. Portanto, esta responsabilidade que cada um de nós tem quando está perante uma situação de ilegalidade. Na verdade, quando nós falamos da grande deficiência do aparelho do Estado, em termos administrativos, e temos vindo a debater muito este assunto em várias vertentes, e uma das quais, na sequência das visitas de Sua Excelência o Presidente da República aos ministérios. Nós temos debatido muito este aspecto, por isso é que, a dada altura, eu tenho a ideia de que é por haver uma governação persistente que agora estão a sair algumas coisas que fazem com que as instituições não funcionem como deve ser. E eu dizia há dias que na verdade, Moçambique é governável. É governável. Estão a sair problemas, por um lado. Por outro,
temos recursos humanos com capacidade comprovada, não é? Que podem tomar conta e levar o processo avante. Porque isto aqui é irreversível. O desenvolvimento em Moçambique é irreversível. E a maior parte dos moçambicanos tem esta vontade de ver as coisas melhorando. E melhorar de uma forma inclusiva até. Agora, o que é que está a acontecer em termos de valores? Meu Deus, a ética, onde é que está? Onde é que está a ética? A que propósito uma empregada minha vai ao meu local de serviço e sem ninguém ver? Felizmente em Moçambique conseguimos ter ainda empregados em casa, né? Por cada mão de obra que é barata também é acessível. A minha própria empregada também tem empregado, não é? Isto é normal, não causa nenhum choque aqui, falando bem. Mas como é que é possível eu lá onde trabalho, no meu setor de trabalho, a minha empregada entrar, ter salários, ter tudo? Não é fácil, Mandiate. E milhões. Aqui há problemas sérios de valores. E nós não estamos em condições de ficar de boca fechada. Nós temos que ser uma sociedade... Como é que o Estado, como nós como sociedade podemos alterar isto? O cidadão tomar esta consciência. Porque a semelhança disto, as pessoas viram o rombo acontecer no FDA, os funcionários, em primeiro lugar, e ficaram calados. Quer dizer, o mesmo acontece, por exemplo, quando falamos dos acidentes de aviação. Sim, os próprios utentes veem que o motorista está a conduzir muito mal, quer dizer, e ficam todos calados dentro da viatura, ninguém se rebela. Portanto, que podemos tirar, quando está a falar comigo, pelo menos, é esta. Nós, como cidadãos, temos que ser mais altruístas. Não devemos cruzar os braços. É nosso, este país é nosso, pertence-nos. Agora, em contrapartida, quem de direito também tem que aplicar a lei. Nós temos leis bonitas, que não são tão eficazes como deviam ser. Mas nós temos lei, está tudo escrito na legislação. E foi dito aqui, todas nós praticamente, mas de forma mais incisiva pela Alda, não é? Que a questão da administração, a carreira, a cadeia de comando numa instituição é vertical, não é? E se quisermos a horizontal, ela era a chefe máxima do setor dela. Só funciona com conselhos consultivos. É um conselho de administração, tem vogais. O que é que aconteceu? A auditoria onde esteve? E a auditoria externa até. E há várias instituições a fazer a auditoria. O que é que há? O departamento financeiro, onde é que está? O que queremos mostrar ao público? Onde é que está? Esta nossa juventude está exposta a quê? Nós vimos um parlamento infantil há dias. Crianças que sonham ser presidente da Assembleia, sonham ser primeiro-ministro, crianças. O que é que estamos a ver com este julgamento? O que é que estamos a aprender? O que é que a maior parte dos moçambicanos, que são jovens e são crianças, estão a aprender? Este é o meu dilema, mas eu acho que isto tudo, para terminar, é porque o país está à governação. Não estou a qualificar, longe de mim, mas que a governação há e as pessoas já têm a vontade e a liberdade para denunciar. Porque já debatemos também aqui liberdade de expressão. As pessoas já conseguem denunciar os fatos. Por isso não vou perguntar quem disse, quem não disse. As pessoas hoje sabem que se pode denunciar. Agora, até que ponto nós somos incisivos? Temos também problemas como sociedade. Coloca mesmo eu não creio, penso que nenhuma de nós sugere que este caso tenha acontecido por mero acaso, que estamos perante uma criminosa qualquer, não é? Que as coisas aconteceram só porque ela é distraída, é ingênua, é uma coitadinha. Não, isto é crime organizado. Ela era presidente de um conselho de administração. É um órgão coletivo. Não é assim? Onde é que estão os outros membros desse conselho de administração? Não é?
E este Fundo de Desenvolvimento Agrário presta contas a alguém que responde pelo setor agrário, não é assim? Portanto, as coisas não acontecem no abstrato, no vácuo. Nós temos um enquadramento institucional que precisamos também de perceber em que medida é que foi envolvido neste esquema. Claramente trata-se de um esquema e não precisamos de ser muito iluminados para perceber isso. A parte animadora, se calhar, de todas as coisas más, e desta coisa má há sempre uma parte boa, é talvez o facto de que parece que estamos a começar a dar os primeiros passos no sentido certo. No sentido de que as pessoas, os servidores públicos em particular, devem primeiro ter a consciência de que são servidores públicos e enquanto tal, têm balizas na sua atuação. E a sua base de atuação, como nós dizemos, insistentemente dizemos, somos um Estado de Direito, portanto, a administração pública funciona com base em normas e procedimentos legalmente aprovados. Não tem outra possibilidade de agir. Assim? Portanto, por um lado, chama a atenção aos funcionários públicos de que acabou a era dos desmandos. Assim? Por outro lado, chama a atenção para o facto de que é preciso responsabilizar e é preciso fazer as instituições funcionarem. O facto deste caso ter sido levado a tribunal e o tribunal estar a agir, a cumprir com o seu papel, é um bom sinal para este país. Não é? É um bom sinal para este país nós vermos um caso que é levado a tribunal, termos um processo que está a ser julgado e vamos ficar à espera do desfecho. Assim, oxalá este juiz tenha a liberdade de conduzir este processo até o fim, sem pressões, sem interferência e sem intimidação, como já aconteceu noutros casos. Em relação aos cidadãos, este país é destes cidadãos. O país não é das instituições do governo. As instituições do governo são instrumentos através dos quais nós, os cidadãos, fazemos com que as nossas decisões, as nossas opções estratégicas e etc. sejam conduzidas. Portanto, existe esta confusão de que o governo é que manda, o governo é que faz. Não é o governo que manda, que faz, que decide. O governo executa. Não é assim? As instituições do governo executam, desempenham as funções para as quais foram criadas. O Parlamento, o Executivo, o Judiciário são veículos através dos quais os cidadãos fazem com que os assuntos da sua vida sejam conduzidos. Então, o que é que isso significa? Significa que nós, os cidadãos, temos que estar mais atentos. Estes funcionários públicos são cidadãos, não é assim? A consciência pessoal, individual, de que o Manjate falava, é ela que vai mudar o curso das coisas. Porque se nós continuarmos a ser... Nós todos somos coniventes em relação a isto. Quando estas coisas acontecem, eu sou aliciado aqui, sou subornado ali, sou corrompido acolá, violo a lei ali, etc. E depois venho queixar-me das instituições do Estado, que a polícia não funciona, que não sei o que não funciona, etc. Mas, de facto, eu também, como cidadão, não estou a fazer o meu papel. Eu também não estou a fazer o meu papel. Então, temos aqui estas duas componentes. Vamos ser vigilantes, vamos ser incisivos na maneira como nós exigimos que as instituições do Estado comecem a cumprir com as suas responsabilidades de uma maneira rigorosa. E aí, de facto, como digo, quem vai fazer a diferença são os cidadãos. Nós temos vários casos de violação da lei, inúmeros casos de violação, não é só no setor agrário, em todos os setores. Quem vai fazer a diferença são os cidadãos denunciando, mas também fazendo a sua parte, como trabalhadores nos setores em questão, fazendo a sua parte. Agora, há sempre esta questão, não é? Nós usamos sempre referências que nos vêm de algum lugar e as pessoas que ocupam posições de liderança são referências para os demais, assim?
E claramente este é um daqueles casos em que o exemplo que vem lá de cima terá, se calhar, determinado o silêncio do resto dos membros da cumplicidade, a conivência, etc. Então, enfim, todos somos culpados em relação a isto. Eu penso que, como país, todos nós somos culpados em relação ao estado que o nosso país chegou. Coloco também a mesma questão desta questão. Insisto nesta questão da consciência do cidadão como também bem, porque isso que é determinante, quer dizer, o capital humano é que é determinante para tudo, quer dizer, esta mudança que se pretende no país tem que se mudar no homem. Como é que nós trabalhamos para mudar esta consciência, as pessoas de fato perceberem que elas são determinantes para que as suas instituições, as instituições onde trabalham, funcionem como deve ser e que os servidos também exijam que essas instituições possam, quer dizer, haver um mínimo de manobra possível para termos esses tipos de situações. Bom, eu penso que também tem muito a ver com a questão de valores. Penso que a nossa sociedade tem vindo a cair em queda livre no que diz respeito aos valores, porque aquilo que, por exemplo, no tempo em que eu cresci, era proibido, era pecado, e tu, para fazeres uma coisa, tinhas que ver, olhar para os lados e até fazer as escondidas. Hoje não. As pessoas fazem assim, de uma maneira muito normal. E depois também a queda de valores também propicia a apatia do próprio cidadão. O cidadão agora está apático, o que ele quer é cuidar da vida dele, acordar, fazer as suas coisas. Então não há aquele exercício de cidadania, o cidadão estar vigilante, no sentido de também saber que esta pátria, para além de ser daqueles que estão a governar, também é minha pátria. Então eu também sou tão responsável como aqueles que estão a governar quanto eles. E eu penso que esta é uma questão muito fundamental. Há pessoas que falam da sua própria terra como se estivessem a falar de uma coisa que não existe por causa dessa questão de valores. Mas isto não é só a nível do povo, é a nível até muitas vezes tu ouves pessoas dirigentes que falam do seu próprio país ou da sua própria inserção social como se eles fossem extraterrestres. Então, eu penso que esta questão de valores é muito principal. Depois também há aquela noção, por exemplo, os jovens, não estou a criticar os jovens, que me desculpem, mas uma boa parte dos jovens, quando tem um emprego, quando chega no emprego, a primeira coisa que faz é olhar onde é que eu posso fazer uma bolada aqui. O jovem vive de boladas. Há muito jovem que vive de boladas, bola aqui e vai fazendo a sua vida. Mas isso já faz parte do encaixe social das pessoas. As pessoas já não conseguem viver daquilo que ganham, acham que têm que extrapolar e têm que viver para além daquilo que ganham. Então eu penso que este é um problema muito sério, que precisamos de refletir e isto vai tudo em cadeia. Eu fiquei admirada, por exemplo, agora, não estou a querer criticar, só estou a expressar aquilo que me ocorreu agora no jantar de angariação de fundos, um funcionário público, portanto, de um membro do Conselho de Administração, o presidente do Conselho de Administração, a comprar uma coisa por 8 milhões de meticais. Eu disse, será que ganham assim tanto dinheiro? Então, são essas coisas que a gente fica contrabalançado. Diz, se um PCA tem dinheiro para dizer que eu pago 8 milhões, é muito sério. Eu pergunto, então, se o PCA ganha tanto, o ministro quanto é que ganha? Então, isto, estás a perceber, se ele ganha tanto, o ministro quanto é que ganha, para depois ver quanto é que é o salário mínimo em Moçambique. É um paradoxo muito grande. Então, são essas coisas que a gente começa a dizer, mas, meu Deus, afinal, o que está a acontecer aqui? Alguma coisa não está certa, alguma coisa não está bem, e são essas coisas. E se formos, se um dia vier uma investigação, vai ver, afinal, são aqueles arrombos que aconteceram, são estes aqui. Por exemplo, eu estou a ver estes 170 milhões. Só está a aparecer a família, mas esses 70 milhões saíram, o financeiro estava lá. Onde é que estava o financeiro? Certeza que há mais valores, há mais dinheiros espalhados entre os funcionários, entre os financeiros, porque não é possível uma pessoa ser sozinha, entrar num gabinete e estar a transferir dinheiros. Quer dizer, parece que só chegava no gabinete e fazia transferências de não sei o quê, bancárias, de cheques, de não sei o quê. Onde é que está o financeiro? Significa que
para além, os 70 milhões foi aquilo que se fez um arrolamento muito rápido, mas se fizer uma auditoria muito aturada, vai-se ver que os 70 milhões foram aquilo que couberam a ela. Mas deve haver muito mais que couberam a muito mais outras pessoas, de certeza absoluta. Uma questão em relação a isso, já estamos um pouco pressionados com o tempo, tem a ver com o fato de, estamos a falar de um setor que é a agricultura, que é a base de desenvolvimento deste país, que está aquém daquilo que nós, como país, podíamos fazer para desenvolver este setor e alimentar os moçambicanos. Temos milhares de pessoas que ainda passam fome e não conseguimos. E há muitos agricultores que clamam, precisam desse dinheiro para poderem fazer agricultura, choram todos os dias a pedirem dinheiro para fazer agricultura. O que dizer a estas pessoas? Numa situação desta, temos uma instituição que some 170 milhões, compra 9 apartamentos na cidade, quando tem agricultores lá a precisarem de apoio, a precisarem de equipamentos, a precisarem de tudo. O que dizer a estas pessoas? E o que dizer àquelas pessoas que estão com fome, à espera de comida? Bom, sabe, quando nós dizemos que é chocante, é porque não conseguimos encontrar outro termo mais forte. Ou mais leve. Para descrever o assunto. Não é só o facto de ter sido cometido um crime, é o facto de ter sido cometido um crime em prejuízo de uma imensidão de pessoas, não é assim? Disse muito bem, não estamos a falar de um fundo de desenvolvimento, bom, é melhor não completar com outro setor para não ferir suscetibilidades, não é assim? Mas de facto estamos a falar de um fundo que deveria ser usado para apoiar a principal base económica, desenvolvimento económico deste país, não é assim? Portanto, é um crime triplamente cometido no sentido de que prejudicou o Estado de uma maneira substancial também, minando o esforço gigantesco que este Estado tem que fazer para poder promover o desenvolvimento da agricultura. Assim? Então, é por isso que nós dizemos, chegamos a um ponto em que não podemos continuar a permitir que coisas como estas aconteçam impunemente se queremos ter um Estado minimamente funcional. Quando a Ana Rita Citol diz que o Estado é governável, está a falar, eu penso, se percebi bem, do facto de que agora começamos a ter sinais mínimos de interesse em tornar o país governável no sentido certo, porque governação pode ser boa, pode ser má. Exatamente. E isto aqui é uma evidência de que durante muitos anos nós optamos por má governação, porque os pilares de boa governação são claros. Legalidade, transparência, responsabilidade, responsabilização, etc, etc. São esses os pilares de boa governação e é este modelo de governação que nós politicamente adotamos. As nossas políticas, estratégias, é boa governação de que nós falamos, legalidade, etc, etc. Mas não somos capazes de operacionalizar isso, porque qual é a dificuldade que nós temos? E é aqui que está um dos grandes problemas do nosso país. É a dificuldade que os representantes das instituições públicas têm em fazer jus aos pilares de boa governação. Nós aprovamos legislação e depois temos receio de implementar a legislação que nós aplicamos. Que nós aprovamos legislação e depois andamos aqui às voltas e temos dúvidas, não sabemos, demoramos e entretanto, enquanto fazemos isso, há crimes que estão a ser cometidos, há interesses dos cidadãos deste país que estão a ser prejudicados, etc, etc. Portanto, eu espero que os tribunais apliquem a lei também de maneira rigorosa para que nós tenhamos uma punição exemplar deste tipo de casos. É preciso punir exemplarmente porque não são só
os cidadãos que estão a ser prejudicados, é o Estado como um todo que está a ser prejudicado. Alguém quer mais? Sim, a ideia Essa questão. é que não se comenta de ano mulher este assunto. Não se comenta. Está em julgado, tudo bem. Nós somos pessoas letradas por coincidência, né? Não vamos influenciar em nada o que está acontecendo. Mas o impacto é de facto o que já dissemos. Isso ofende a nossa moral. Onde é que está a ética? Por que este aspecto já não faz parte da nossa maneira de ser e estar? Isso incomoda bastante. Quanto a poder de decisão, a Caldas já descreveu bastante e estamos todos com o mesmo sentimento. É preciso fazer funcionar e até Sua Excelência Presidente da República diz o quê? Moçambique está de volta. E isto é para encorajar os cidadãos. E em muitos aspectos estamos a ver todos os dias, em todos os âmbitos. Mas a agricultura é a base de desenvolvimento do nosso país. Todos nós sabemos a lição que sirva para que coloquemos pessoas certas em lugares certos e que a máquina funcione. Vamos observar um breve intervalo, mas antes só uma nota de rodapé que ainda esta semana saiu uma notícia de uns 17 milhões que sumiram da migração. Portanto, mas já oxalá que também tenha uma explicação. E a vitória que vocês tiveram de publicitar os julgamentos, isso é uma escola. Uma escola. Eu estava com aquele sentimento, e será? Não, mas isso devia estar a Fátima hoje, já discutimos esse assunto. Não, ainda bem que o juiz. Não, ainda bem que o juiz teve mas essa o juiz também foi sensato. Foi sensato porque ele foi buscar a lei e disse que, olha, a lei diz isto. Sim. E é bom, mas é bom exatamente porque é preciso moralizar a sociedade. Se não tivesse sido publicizado, havia de haver muitas perguntas que não haviam de ficar esclarecidas. Então começava-se a especular e não sei o quê. Foi muito bom. Não, mas também é pedagógico no sentido de que, especialmente aquelas pessoas, por exemplo, a forma como foi operacionalizado o rombo, em que usou-se conta de pessoas alheias, chama atenção para as pessoas terem cuidado com as suas contas bancárias, entregar cartão a outra pessoa, quer dizer, que não, são coisas que não se pode fazer e que depois resulta em situações de ensinamento muito grande. Eu penso que é uma lição que toda a gente vai ter. Do que o que estamos a ver todos os dias, essa pessoa, como é que sai dali? É uma escola mesmo, uma escola. Bem, vamos observar um breve intervalo e voltamos dentro de instantes. De segunda a sexta-feira, das 6 às 10, você acompanha Notícias Frescas. As primeiras notícias do dia são aqui no Telediário. O seu dia começa conosco e com você, informado. Da queda de Dilma Rousseff na presidência do Brasil, a tomada de posse de Donald Trump e o efeito global. Até a crise no Médio Oriente, o Brexit e o estremecer da Europa. A política, a sociedade e a economia africana. Estes e mais assuntos são analisados aqui na STV Notícias. Voltamos para a segunda e última parte do Opinião no Feminino de hoje. Vamos para o segundo tema, que tem a ver com a intervenção do Dr. João Omuana na atribuição do título Doutor Honoris Causa ao professor Dr. Carlos Lopes, que aconteceu na semana passada. No seu discurso, defendeu a ideia de que, ou seja, denunciou a ideia de que há um ataque de político a intelectuais e académicos
em Moçambique e apela aos académicos a resistirem a este ataque e também às universidades a que também possam contribuir de uma forma mais prática para o desenvolvimento do país. Tem razão ou não, professor João? Vou começar com a Artemisa. Tem razão, tem muita razão, porque, aliás, nós aqui neste painel nós já falamos muito sobre isso, sobre esta questão de cerceamento das liberdades. É verdade, não no sentido de ser institucional, porque não há instituição, institucionalmente a liberdade de expressão existe, mas nós vemos que há tendências de certos focos da sociedade, de certas pessoas estarem a querer fazer as intimidações e cercear essa liberdade. Porque também as pessoas agora já não... Os académicos são aqueles que tinham que ter a liberdade de pensamento e, sobretudo, se expressarem. Mas nós vemos que muitas vezes existem essas limitações. Não, eu continuo sempre a reiterar que não é institucional. Não é institucional, mas é uma tendência, não sei se é pelo ambiente político que se vive, mas existe uma tendência de as pessoas se sentirem limitadas. Mas não é porque alguém diz que a lei diz, ou porque se tu fizeres isto vais preso, não é? Talvez porque houve aquelas ondas de pessoas que foram assassinadas e não sei o quê. Então há este receio, há este medo. É verdade que às vezes fico um pouco assustada quando a gente entra nas redes sociais e vê o que as pessoas andam a dizer nas redes sociais. Mas acho que porque nas redes sociais a pessoa escreve na sua privacidade, mas quando já é para sair para a rua e dizer aquilo que pensa, as pessoas ainda têm muito receio. Mas eu digo que não é institucional. É uma tendência que existe de certas pessoas, de certos grupos, de quererem cercear a liberdade dos outros. A Alda, sei que é uma intelectual, é uma académica, sente esta pressão denunciada aqui pelo Dr. João? Olha, todo o país sente, não é? E não é só a academia que sente isso, mas a academia é particularizada pelo facto de que é uma plataforma de produção de conhecimento, não é? E nós estamos aqui, já fazendo um aproveitamento do tema que acabamos de concluir, estamos aqui a debater como governar bem o nosso país. E governar bem o nosso país também impõe conhecimento científico. Não é assim? E a academia tem este papel, produzir conhecimento científico e contribuir para que esse conhecimento seja utilizado para o processo de desenvolvimento do país. Então, quando nós nos incomodamos como gestores públicos, ao ouvirmos contribuições, opiniões e comentários da academia, nós estamos basicamente a querer condenar este país a ser um país medíocre, a ser um país gerido de forma medíocre. Assim? E não é isso que nós dissemos que queríamos que este país fosse. Então, estamos a fazer um aproveitamento mau de um esforço gigantesco que o Estado fez para dar a todos os moçambicanos o direito à educação, à formação, incluindo formação académica. Portanto, é incongruente nós termos feito este esforço e depois termos receio e até resistirmos a utilizar o produto deste esforço. Por que ter medo da academia? Por que ter medo de ouvir a opinião do setor académico? Por que não envolver inclusivamente mais o setor académico? Assim, era isso que se esperaria que acontecesse. Fazemos um esforço para assegurar que as pessoas estudam, formam-se, formam outros moçambicanos, mas não há de uma maneira sistematizada, espaços privilegiados em que a academia aparece para nos vir atualizar sobre o conhecimento científico nos diferentes setores. Vamos voltar ao setor. Mas por que será? Vamos voltar ao setor da agricultura.
Vamos voltar ao setor da agricultura, ao setor agrário, para ser mais abrangente. Em que medida é que nós estamos a aproveitar o conhecimento científico que está a ser produzido pelas nossas universidades neste setor? Não falo necessariamente em relação à gestão financeira, que também deveríamos aproveitar, porque temos conhecimento científico, também em relação à gestão financeira, estamos a aproveitar? Não estamos a aproveitar, não é? Então... Mas porquê? Porque será que temos esta resistência? Porque é conveniente manter a academia longe, manter o conhecimento e a informação. Conhecimento é poder, informação é poder, não é assim? É conveniente manter longe, porque só assim é que coisas como estas podem acontecer. Não é assim? Mas só assim é que coisas como estas podem acontecer, porque se nós apostamos na competência técnica, não podemos ao mesmo tempo apostar em desmandos. É incompatível. Então, quais são as escolhas que têm sido feitas, infelizmente? É privilegiar a incompetência ou privilegiar as fraquezas do ponto de vista ético e de integridade, ao invés de nós apostarmos naqueles pilares que nos podem permitir avançar mais rapidamente e de uma maneira mais consistente, mais organizada com o processo de desenvolvimento deste país. Muito conhecimento produzido na nossa academia, que está arrumado aí nas gavetas até dos dirigentes. Conhecimento científico e técnico produzido por moçambicanos, diga-se de passagem, que está aí arquivado. Ninguém o usa. O que nós fazemos muito insistentemente é repetir estudos, inclusivamente trazendo especialistas estrangeiros, como se nós não os tivéssemos aqui internamente, que já foram feitos há milhares de anos em Moçambique, não é? Então, há aqui um ciclo vicioso em que não se permite que floresça o conhecimento, floresça a ciência, floresça a técnica e ela seja realmente usada como base para conduzir os processos deste país. Ana Rita, gostava de ouvir, é próximo ao poder político, ou seja, faz parte do poder político. Que também precisa do conhecimento científico. Que precisa deste conhecimento científico. E como é que olha para esta reclamação e esta denúncia dos académicos? Eu não chamaria reclamação. E ouvido um pouco o que diz, pegado num pouco o que disseram as colegas, é o papel da academia fazer esse tipo de intervenções. Eu não estou surpreendida com a competência do professor Dr. João Onguana, não fiquei surpreendida. E no sítio onde ele falou, está-se a tratar de atribuição do título, onde causa um compatriota até de um país palópio, da Guiné, onde até ele trabalhou durante os últimos anos. Eu olhei de forma mais positiva. Quanto mais João Onguanas e tantos outros moçambicanos de que me orgulho temos já, acadêmicos, temos aqui ao lado uma também, que daqui a pouco chega a esses patamares, não é? Quando se atinge esses graus de doutoramento, pós-graduação, mas doutoramento, são raros moçambicanos que nos trazem este debate. Por isso eu dizia, eu acho que este país, comparando com muitos que eu conheço, e já fui por questões de trabalho, a liberdade é um facto. É uma liberdade não tão efetiva por causa do nível de aquisição do conhecimento que o moçambicano tem. Nós temos que ter em conta que não sequer é metade, mais de metade da nossa população ainda não tem um poder de análise por não ter capacidade do conhecimento. E temos aí esses professores doutores que hoje nos chamam a atenção de muitos aspectos que competem a cada um. Administrador público, não é? De dirigente político, todos os políticos, não estamos a olhar para o partido. Mas por que será que há este incômodo dos políticos? Eu não sinto incômodo, porque eu, como já disse, eu estou lá e tenho a graça de, desde 94, trabalhar na base. Porque o trabalho de um parlamentar é o quê? Estar junto ao círculo eleitoral, ao seu eleitorado.
e o deputado é deputado de todo o país. Felizmente, calculei o país em atividade política e faço um esforço muito grande para fazer aquilo que hoje o nosso chefe de Estado diz, um Moçambique inclusivo, em que todos os moçambicanos encontrem um espaço para fazer aquilo que é possível fazer, para contribuir para um desenvolvimento sustentável. Eu faço. Agora, eu sei que nós somos uma nação jovem, temos muita pressa, estamos impacientes, concordo. E precisamos de fazer esta exigência, melhorar a qualidade do trabalho que a gente presta, melhorar as instituições de ensino, transmitir, criar mais acesso para o ensino. Estou feliz porque houve agora uma reunião nacional de gestores e diretores de escolas técnico-profissionais. Isso o país precisa. Estávamos muito virados aos liceus, às escolas secundárias gerais, para poderem ir à universidade, mas agora vimos, alto aí, nós não vamos para nenhum lado se continuarmos assim. Então, eu olhei de forma positiva o que o professor Dr. João Humana disse. Senti que está um pouco fora do país há bastante tempo, não é? A evolução é outra neste momento, mas está no contexto. Está no contexto. Eu não vou... Mas e lança também o desafio às nossas universidades, que as universidades têm que, de fato, produzir o conhecimento. Quer dizer, tem que também remar contra a maré e tentar se impor. Acha que hoje a nossa universidade, as nossas universidades... Outro debate. Estão preparadas para de fato fazer esta luta? Mas, de facto, quando as minhas colegas estavam a falar, é exatamente isso que eu estava a refletir. A dizer que nós estamos a dizer que são os outros que nos proíbem. Então, qual é o nosso papel? O que é que nós estamos a fazer para sair? A minha colega esteve a falar de investigações, de que não sei o que já estão resultados e... Por exemplo, temos um Instituto de Investigação Agrária. O que é que o Instituto já trouxe? Dizer que, olha, nós descobrimos que se nós multiplicarmos esta semente, vamos ter este resultado. Mas já estão há anos a investigar. Pelo menos que eu saiba, nunca vimos assim uma grande descoberta de, sei lá, dizer que se nós entrosarmos várias sementes, fizermos isto, vamos ter mesmo melhoramento das próprias sementes a partir do próprio Instituto. Se fazem, não divulgam. Então, eu também estou a fazer essa reflexão. Onde é que estão os próprios intelectuais? Onde é que estão os próprios académicos? Porque, é o que eu digo, eu repito, não existe institucionalmente uma proibição de liberdade. A proibição existe feita por alguns focos, por algumas pessoas, por alguns grupos. Institucionalmente, em Moçambique, não existe. É discutível, muita gente estava a dizer, diz que é discutível, mas para mim não é. Não há instituição que diz que você não pode falar, se falar vai para a cadeia. Mas acho que também os próprios intelectuais precisam de ser... Há dias também vi o doutor Severino, também esteve a dizer alguma coisa, sim, esteve a falar sobre isso. Então, os próprios académicos é que precisam de se lançar. Os próprios académicos precisam de sair das universidades, onde estão a comunar, porque muitas vezes, quando eles acabam as formações, se não está na universidade a pesquisar, entra no mundo, não entra no negócio e já não volta para a academia. Eu acho que a academia também tem que ser mais dinâmica, a academia tem que trazer mais resultados, a academia também tem que trazer o que é que eles andam a investigar. Por exemplo, os médicos também têm um conselho científico, a universidade também tem uns conselhos científicos. Quais são os resultados que os conselhos científicos estão a ter, para além deles estarem a copiar aquilo que os outros fazem, a trazer experts para nos vir dizer aquilo que nós já ouvimos há muitos anos. O que é que eles estão a fazer? Eu penso que é este desafio que se põe aos próprios académicos. Doutora Alda, coloco também essa questão se de fato as nossas universidades estão mesmo preparadas, ou o produto que nós estamos a produzir hoje nas nossas escolas, nas nossas escolas, está preparado para, de fato, este grande desafio que se coloca ao país? Bom, eu acho que a sua pergunta remete para a questão da qualidade das nossas universidades, não é assim? E este é um grande debate que nós temos no país e penso que é um debate urgente e tanto assim que está a acontecer. O que é que nós queremos ter como produto?
qual é o perfil que nós queremos ter como produto dos estudantes que saem das nossas universidades. Penso que é em relação a isso que está a mencionar. O que eu estive a fazer referência na primeira parte foi em relação à utilização que se faz da contribuição do setor académico. A Artemisa levantou agora a questão da proatividade do setor académico e da sua própria iniciativa para se abrir para o público, para o mundo e oferecer, digamos assim, o resultado do seu trabalho, da sua investigação e participar dos processos fora da esfera académica. Porque eu acho, pessoalmente, que a academia não pode continuar a funcionar naquele modelo tradicional, etc., de que nós somos académicos e discutimos só entre nós e só dentro das nossas quatro paredes. Assim? E nós estamos ali por algum motivo. Tem que ter alguma utilidade pública. Para e a utilidade é essa. É que o produto da investigação científica seja utilizado. Que haja, digamos assim, uma troca. A universidade vai buscar conhecimento fora do seu próprio meio, da mesma maneira que também partilha o conhecimento que produz lá. Então, há uma série de facetas que este debate levanta. O que é importante, penso, na minha opinião, é que, por um lado, as instituições, não só do governo, as instituições do governo, mas do setor privado, os cidadãos no geral, saibam utilizar a contribuição do setor académico, mas, por outro lado, que a academia também se modernize e se abra e seja parte dos processos. Exato. E não fique ali no seu pedestal da academia, muito distante, olhando de cima para todo mundo. Eles ficam nós e os outros. Estamos mesmo muito em cima da hora, portanto, o realizador não para de incomodar, mas eu gostava mesmo, era de 30 segundos para cada uma para me falar daquilo que podemos esperar do 11º Congresso que já inicia terça-feira. Sim, a começar? Ok. Muito obrigada. Penso que há muita expectativa em relação ao 11º Congresso. Como sempre, é um congresso que, é por isso que diz que é congresso, né? Que não acontece sempre. E há muitas coisas que as pessoas estão à espera que aconteçam no congresso. Há muita expectativa, de facto. Penso que há de definir as linhas mestras que vão gerir o país daqui para frente. E se calhar também vai poder dar, parece que às vezes o próprio presidente do partido fica um pouco, continua constrangido, porque se calhar desta vez ele vai conseguir formar o elenco que ele gostaria de se rodear por ele, porque vai ser... Há de haver mudanças, há de haver aqueles que vão sair, os que vão entrar. Penso que também vai lhe dar mais liberdade de expressão ao próprio Presidente da República e Presidente da Frelimo, sobretudo, para ele poder também governar o país da maneira como ele concebe, como ele pensa que gostaria de fazer. A minha expectativa é que este Congresso sirva como uma oportunidade para que a Frelimo que nós conhecemos, para que a Frelimo seja resgatada. Eu acho que a Frelimo precisa de ser resgatada, recuperada, reorganizada, para que ela volte a ser o partido que nós nos habituamos a pensar que era. Para terminar, gostei de ouvir, estamos mesmo muito... é o culminar da festa, pronto. Isto começou há cerca de 6 meses, não é? E vamos terminar. E por ser congresso, e a Frelimo tenta se conformar com a Constituição, todas as decisões que vamos tomar, de certeza que vão ser as melhores decisões possíveis no quadro das realidades do presente. Então, vai ser coisa interessante, todo o congresso traz novidades. Muito obrigado. Voltamos para a próxima semana, que sabe, até lá
poderemos já ter algumas questões a olhar deste congresso, se calhar. E desejo a todos uma continuação de um bom fim de semana e elas que tenham um bom fim de semana. E aos telespectadores que nos acompanharam, muito obrigado. Boa noite.